Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TAG. Neste vídeo falaremos sobre a criação do quadro de horário e da inserção de um professor substituto em determinada turma. Mas antes que eu possa de fato criar o meu quadro de horário, é preciso observar se algumas informações já foram inseridas no sistema. Por exemplo, se o calendário escolar já foi criado e se todas as informações sobre tudo que vai ocorrer durante o meu ano letivo já foi inserido. Exemplo, sábado letivo, feriado, semana pedagógica, reposição de aula. Todas essas informações precisam estar preenchidas dentro do calendário para que possa refletir no quadro de horário. É preciso também verificar se a matriz curricular já foi criada com todos os componentes e todas as etapas, se todas as turmas já foram criadas, se os alunos foram vinculados e se os professores foram vinculados com os seus respectivos componentes. Se tudo isso já foi feito, agora eu posso iniciar a criação do meu quadro de horário. Aqui, quando nós selecionamos uma turma, tem essa opção gerar quadro automático. Quando eu seleciono ela, ele vai buscar a matriz e o calendário que eu criei e vai espalhar esses componentes durante os dias, mas pode ser que não reflita exatamente como eu utilizo no meu município. Então, a maneira mais adequada é eu clicar no quadrado e inserir esses componentes. E para facilitar essa inserção, nós temos esse botão replicar alterações para todas as semanas subsequentes. Quando eu seleciono, ele vai repetir as informações para as semanas seguintes e também eu posso usar para apagar as informações que eu inseri em massa. Por exemplo, aqui vamos fazer a adição. Já tenho alguns componentes adicionados. Aqui nós temos os dias da semana e aqui os horários. Aqui, se eu quiser fazer a inserção, eu preciso clicar dentro do quadrado. Aí vai aparecer um sinal de mais. Eu clico mais uma vez e seleciono o componente. E clico em adicionar. E aí ele vai replicar essa informação. Ele já apareceu aqui nas semanas seguintes. Se eu precisar apagar alguma informação em massa, eu também deixo essa opção selecionada. E eu venho aqui e clico dentro de um componente que eu queira apagar. Eu clico uma vez. Dentro do quadrado, aparece o X, eu clico mais uma vez e ele apaga essa informação em massa. E aí, eu tenho esse botão facilitador para eu poder estar criando o meu quadro de horário, né, de maneira mais fácil. Um outro ponto que precisamos observar, deixa eu ver aqui que eu já estou com o quadro completo, em relação aos feriados que forem lançados no sistema e alguma troca que eu precise fazer dentro de uma mesma semana. Começando pela troca. Suponhamos que aqui, ó, eu tenho esse componente de língua portuguesa no primeiro horário, mas o professor não vai poder vir dar essa aula e ele vai fazer uma troca aqui com o professor de geografia, que seria no dia seguinte, também no primeiro horário. Aí como é que eu posso estar fazendo? Eu vou clicar aqui dentro do quadrado e aí eu vou retirar essa opção replicar alterações, porque essa alteração vai acontecer só dentro dessa semana. E aí eu vou retirar aqui o componente de língua portuguesa e aqui vou clicar, vai aparecer o X e vou apagar o componente de geografia e vou fazer essa troca. Aqui eu vou inserir geografia, adicionar, e aqui eu vou inserir língua portuguesa e vou clicar em adicionar. Então essa troca foi feita apenas dentro dessa semana, que era português e aqui geografia. Como vocês podem observar, na semana seguinte está correto. Aqui é português e aqui é geografia. Então, eu posso fazer a retirada desse botão replicar quando eu precisar fazer uma alteração dentro da mesma semana e ela não vai ser repetida para as próximas. Outro ponto a ser observado é se eu tiver um feriado. Por exemplo, aqui nós temos em novembro, a semana aqui, o dia 20, o feriado. E como vocês podem observar, esses componentes que foram lançados, eles estão bloqueados. Ó. Tem esse bonequinho com o X na cor vermelha. Significa que está bloqueado para o professor inserir as aulas ministradas nesse dia. Se por acaso for um feriado que não seja nacional, que está marcado como feriado, mas vai haver aula, eu posso clicar em cima desse bonequinho e ele fica verde. E aí está liberado para o professor fazer a inserção nesse dia, que mesmo estando marcado como feriado, o professor vai fazer essa inserção. Vou voltar aqui para deixar bloqueado. E aí, se nesse dia que é um feriado nacional não vai haver aula, eu preciso lançar a reposição. E aí essa reposição vai acontecer em um sábado letivo ou vai acontecer em um horário oposto. E aí vai, conforme foi orientado. Se for em um horário oposto, eu posso estar lançando nesses horários aqui. Mas suponhamos que ela vai acontecer no sábado aqui, nesse dia 6. Então eu preciso primeiro vir aqui no calendário escolar, buscar esse dia 6, que vai ocorrer, por exemplo, 6 de dezembro. E aí, lá eu faço a inserção desse dia. Então, eu marco o dia 6, sábado letivo referente ao dia tal. Eu posso colocar assim, eu só coloco sábado letivo. E lá no tipo de evento, eu vou selecionar o sábado letivo. E aí, vai aparecer, como eu já inseri no calendário, vai aparecer aqui dentro do quadro de horário, liberado para fazer essa inserção. E aí, o professor vai conseguir inserir essa aula.
Outro ponto a ser observado é essa setinha aqui que nós temos. Conforme nós vamos adicionando os componentes, ela vai sofrendo alterações. Por exemplo, quando ela está toda assim em preto, significa que os componentes aqui da carga horária desse professor ainda não fechou o que foi estipulado para esse componente. Quando ele está em vermelho, significa que o componente desse professor ultrapassou a carga horária estipulada. Quando está em verde, significa que está igual, né, ao que foi colocado. A carga horária do professor está batendo com o que foi inserido no sistema para esse componente. E aí a gente pode estar observando. Isso não vai atrapalhar, né, não vai impedir que o professor faça os seus registros e que o sistema funcione. Mas aqui vai estar com componentes a mais. E aí isso precisa ser corrigido para ficar certinho, para que o professor registre apenas o quantitativo que ele tem. Agora, nós vamos adicionar um professor substituto à turma. Então, como é que nós fazemos? Antes de clicar aqui em atribuir professor substituto, eu preciso vir na turma e adicionar esse professor à turma que eu quero. Então, eu venho aqui, por exemplo, nessa turma, primeiro ano A, o mesmo procedimento como se eu fosse adicionar um professor regente. Então, eu venho aqui, turma, professores, aí eu clico aqui em adicionar professor componente curricular. Aqui eu busco o professor que eu quero. Aqui, como ele é um professor numa turma de primeiro ano, eu preciso inserir todos os componentes para ele. Aí, após fazer essa inserção, eu seleciono um cargo. E aí eu preciso buscar a opção docente substituto. E clico em criar. Após criar, eu confirmo que ele está aqui inserido e clico em salvar. Agora sim, eu volto para o meu quadro de horário, venho para essa turma, que eu acabei de fazer a inserção do professor substituto, clico aqui em atribuir professor substituto, ele pede mais uma vez para eu confirmar a turma por segurança. Venho aqui em professor, seleciono essa professora substituta e venho marcar aqui. Suponhamos que ela vai fazer a substituição durante todo o mês de setembro. Então, eu seleciono aqui e eu preciso clicar quadradinho por quadradinho para poder selecionar os dias que ela vai fazer a substituição. Digamos, se for só uma semana, eu seleciono só os dias correspondentes a essa semana. Enfim, eu vou marcar conforme vai ser essa substituição. Uma vez que eu faço essa marcação, eu não preciso clicar no botão salvar. Como vocês podem observar, não tem aqui o botão salvar. Quando eu tiro, o sistema atualiza. Então, tá vendo? Quando eu coloco também. E ele já deixa salvo aqui a informação. Quando o professor acessar o sistema, né, tanto o professor regente quanto o professor substituto, eles vão ver lá no campo aulas ministradas o mesmo total de aulas para aquele mês. Suponhamos que aqui nesse mês de setembro tem 21 aulas, lá vai aparecer 21 aulas a serem registradas para o professor regente e 21 para o substituto. Mesmo que ele precise registrar todas, ele mostra o quantitativo das aulas. Da mesma maneira, se aqui tem 21 aulas, a professora regente fosse dar 11 e a professora substituta fosse dar 10 aulas. Para as duas apareceria lá o total de 21 aulas para o mês de setembro, porque ele mostra o quantitativo da turma. E aí, uma professora faz o registro das aulas que deu e a outra, né, consequentemente, das aulas que ela deu também. Mas o total que vai aparecer é das aulas que tem para aquele mês. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse e outros vídeos vocês encontram aqui no nosso canal do TAG. Até mais!